Terça-feira, 25 de fevereiro de 2020. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso programa Evangelho do Dia. Vamos juntos meditar o Evangelho de Marcos 9, versículos 30 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando Jesus em casa, perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele a quem me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meditando este Evangelho que nós acabamos de escutar, vamos ter ciência de tudo aquilo que Jesus nos fala. A primeira parte do Evangelho de Marcos diz que Jesus atravessava a Galileia e queria que ninguém soubesse, porque estava ensinando os discípulos. Era necessário sentar-se momentos com os discípulos, retiros espirituais com os discípulos, para que Jesus pudesse explicar suas passagens, pudesse passar para seus discípulos os seus ensinamentos e a maneira correta a seguir. Jesus ontem nos falava que não estaria todos os dias conosco. Até quando estarei com vocês? Jesus começa cada vez mais a ensinar os seus discípulos, porque é daí que vai surgir as comunidades. Jesus é a semente, aquela que brota, mas aí os discípulos precisam ser os anunciadores, os agricultores dessas sementes. Então, ele começa a ensinar os discípulos. E aí, mais à frente, ele vai dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão. Jesus começa, então, a fazer a analogia da forma em que iria morrer. Porque ele sabia, desde sempre, o Filho do Homem veio cumprir todas as Escrituras. Lá em Isaías, já se professava sobre a morte de Jesus. Então, sabia-se como deveria ser a morte. E Jesus profetiza isso aos seus discípulos, que não compreendem e têm medo. E aí, pelo caminho, começam a discutir quem seria o maior no meio deles. Então, Jesus olha, para ser o grande do reino de Deus, precisa se fazer pequeno. Nossos santos, eles profetizavam isso, eles falavam isso todos os dias. A irmã Dulce, ela foi uma grande anunciadora, ela sempre falava isso muito bem. Acolhendo o pequeno, vai estar acolhendo o Senhor. São Francisco também nos deixava esse brilhante exemplo. E aí Jesus, com essa palavra: quem quer ser o primeiro, que seja o último, e aquele que serve a todos, para se tornar grande no reino dos céus, do reino de Jesus, tem que ser aquele que serve aos irmãos, aquele que vai, anuncia e que cuida dos seus irmãos. E por último, neste Evangelho, ele deixa a mensagem: quem acolher uma criança em meu nome, é a mim que está acolhendo. A criança é o sinal da pureza, é o sinal do respeito, é o sinal do amor precioso, aquele que não tem ganância, aquele que não tem audácia de buscar o poder. A criança é a pureza de coração sincero que se apresenta diante do nosso Deus. Quem acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Ainda está longe de nossas crianças serem bem aceitas diante de nossa sociedade como anunciadoras, mas as nossas crianças são potencialmente fortes para o anúncio da salvação e do reino. Assim nós temos tantos santos, assim nós temos também tantos missionários que anunciam. É na infância que brota a semente da evangelização. Nesse dia de carnaval, vamos também rezar por cada um de nós, os nossos jovens, nossas famílias que estão se divertindo, para que também não aconteça nenhum mal a quem está pulando o carnaval. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim o bom Jesus nos permitir.